Vamos começar? A live de hoje é envelhecimento e ambiente. Ah, o negócio vai ser bom. E o negócio vai ser bom porque, dentre outras coisas, vai estar participando e contribuindo uma professora, uma pesquisadora, uma maravilhosa, que inclusive foi minha orientadora no mestrado. Ó, vamos ver, vai entrar. A Super Vilma Vilaroco. Vamos escutar essa mulher incrível que vai conversar com a gente hoje. Olha ela, chegou. Envelhecimento e ambiente, doutora Uh, Vilma. Uau, vamos lá! Uau, vamos lá, chegou o nosso dia, Chegou! Gente, finalmente. sabe o que é mais legal? Primeiro, boa noite para todos que estão aqui, os que estão chegando. Sabe o que é mais legal? Quando a gente tem boas relações com as pessoas. Eu acho muito bom a gente ter boas relações. A gente passa anos sem se ver, anos sem se encontrar. E de repente parece que a gente se viu ontem. Pois Que é, prazer ver você, Ana. Que prazer, Ana. pois é, Uma pois alegria é. imensa. Pois é, Vilma está dizendo isso porque eu comecei a dizer que ela foi minha orientadora no mestrado. Aliás, ela foi até um pouco mais que isso. Depois eu posso até dizer isso. Ela foi um colo, ela foi um abraço. Ela foi Que muita bom, coisa. que Foi, bom. foi, foi. Eu acho que num processo de aprendizado isso é tudo. Tem gente aí que inclusive já comentou que pensa em desenvolver seu trabalho. Eu acho que é seu trabalho de conclusão em ambiente. E além de ser um tema super pertinente e importantíssimo, importantíssimo, né? Eu acho que quando a gente sai da zona de conforto da gente, que foi o que aconteceu comigo quando saí da terapia ocupacional, e fui, né? E terminei nos braços e no colo aí de uma orientadora, arquiteta. Quando eu falo colo é muito nesse sentido, é no sentido de, ó, deixa eu ver o que é que ela sabe, deixa eu ensinar ela o que eu sei, né? Nunca mais na minha vida eu esqueço. Foi maravilhoso, foi incrível e deu certo. Foi muito bom. E foi assim, foi numa época em que eu estava saindo. Quando terminei meu doutorado, já comecei a ensinar na pós-graduação em Engenharia de Produção, que era no Centro de Tecnologia, e eu sempre fui do Centro de Artes. E aí, né, um pouco depois, começou a pós-graduação em Design no Centro de Artes, e o coordenador da época já me convidava há algum tempo para participar lá como docente nessa pós-graduação, né? E você foi exatamente a minha primeira orientanda no design, né? Eu tinha outros orientandos lá na engenharia de produção encerrando os cursos e você foi a primeira do design, né? E assim, foi um desafio para nós duas, né, Ana? Porque o trabalho que a Ana desenvolveu era assim, bem de ambiente construído, né? De ambientes para idosos, o trabalho de LPI, então, e assim, esse trabalho continuou, a gente ao longo da nossa conversa que a gente vai falar sobre isso, rendeu muitos trabalhos, e você talvez nem saiba, nem sei se eu cheguei a lhe dizer, mas eu recebi agora esse ano uma orientanda nova, que vamos ressuscitar os estudos de LPIs sobre outro enfoque, né? Mais para frente eu vou falar sobre isso, mas eu acho que vai ser muito legal, porque o enfoque que vai ser dado nessa pesquisa do mestrado dela é um enfoque diferente dos que nós tivemos até então. Eu acho que assim, é a cerejinha do bolo. Eita, pois vamos embora. Vamos conversar, né? Vamos conversar. Aqui o Vamos, público vamos. vai estar bem misturado, né? Vai ter profissional de saúde, vai ter cuidador, vai ter arquiteto, vai ter Designer, design, orientando vai os meus, vi que acabou de entrar a ter Ana Maria, que é doutoranda, deve ter outras pessoas que eu Ana. não consegui acompanhar todos que entraram, né? Mas, Pois enfim, vamos Pois lá. bem, vamos lá. E aí, minha gente, veja só, para quem está entrando agora, vamos discutir, né? Vamos conversar sobre envelhecimento e ambiente. A conversa está toda aqui. Eu acho que eu nunca estive tão organizada em toda a minha vida de lives. Nunca estive tão organizada. Eu acho Então, ótimo. olha, olha, a pessoa vai estar com a orientadora, né, gente? Com a antiga orientadora, você não vai estar de outro jeito, né? Ó, Ex, né? Ex. Foi quando, hein, a defesa mas do mestrado? acho que foi 2010, né? Nem sei, eu não tinha nem filho naquela época, ó. Não, Tanto não, você tempo. não era nem casada ainda. Ó, Mas vixe, mano, outra vida, mais de na outra vida. 10 anos, 10 anos. Que bom. Vamos botar aí 10 anos. Mas veja só, então primeiro eu quero perguntar, viu? Por isso que de vez em quando eu vou estar olhando aqui, viu, minha gente?
Aliás, Vilma que começa me perguntando. Vai, doutora Vilma, É, pergunta-me. porque nosso tema fala assim da contribuição do ambiente para o envelhecimento saudável, né? E assim, é, até na descrição da live você colocou que envelhecimento saudável não quer dizer que a pessoa não tenha doenças. E o que é que, no geral, a gente associa, né? Se é saudável, não tem doenças. Então, principalmente porque no nosso público aqui tem pessoas que não são da área de saúde, começa esclarecendo, né? Como é que o envelhecimento saudável pode ser acompanhado de alguma doença? Esclarece isso pra gente, começa por aí. Oh, tudo começa assim. Era uma vez. É o seguinte, minha gente. Na realidade, eu às vezes, sabe, Vilma, dentro aqui do REAB, eu tenho um cuidado de estar tentando comunicar as coisas de forma que as pessoas entendam. E você falou muito bem agora quando você disse que o termo envelhecimento saudável ainda é um termo que precisa ser mais trabalhado, ser mais conhecido, porque se a gente fala em envelhecimento saudável, a gente pensa que, mas não é isso, a gente pensa que é uma pessoa que está envelhecendo, mas que ela está ausente de doenças. E quando a gente olha para o lado da gente, principalmente aqui no Brasil, na grandíssima maioria das vezes, o que a gente vê são pessoas que têm alguma condição de saúde. E se você trabalha com reabilitação, como é o meu caso, é o caso de alguns colegas que, se não estão aqui, mas depois vão ver essa live, eles veem pessoas que têm uma condição tamanha que limita a funcionalidade deles, né? Sim. Então, veja só. Na realidade, então, eu evito um pouco o termo envelhecimento saudável, porque eu ainda estou plantando essa sementinha para você ver. Na própria área de saúde, eu ainda estou plantando essa sementinha para que as pessoas compreendam isso. Aí tem duas questões, sabe, Vilma? A primeira delas é anterior à própria discussão de envelhecimento, que é a discussão do termo saúde, né? Já tem algum tempo que a Organização Mundial de Saúde, ela diz, ó, vamos esquecer essa história que saúde é ausência de doença. Vamos lembrar que saúde é bem-estar físico, social e mental. Por quê? Porque veja só, minha gente, quer dizer que se eu tenho um AVC, por exemplo, eu não posso ter mais bem-estar, né? Eu não posso ter mais contato com aquilo que eu valorizo, eu não posso mais desempenhar minhas ocupações. Eu vou falar com um terapeuta ocupacional agora, mas eu não posso desempenhar mais aquilo que é significativo para mim. É isso? Não, não é. Né? Eu acho que se a gente entende a saúde de outra forma, a gente se motiva até para, independente da nossa condição de saúde, e isso tem a ver com quem está ao nosso redor também, né? Quem está ali, quem está cuidando, enfim, se envolver nesse processo para que a gente consiga, na realidade, estar conectado com aquilo que a gente tem, aquilo que a gente valoriza. Então, veja só, na hora que eu falo de envelhecimento saudável, tem um outro termo, além da saúde, que é o termo envelhecimento, que a gente está na década do envelhecimento. Né? A gente está vivendo anos que são disruptivos e que são importantíssimos. Então, você, meu amigo e minha amiga, que não sabe ainda para onde levar a sua profissão, a sua vida, a sua tese, o seu doutorado, a sua. Veja, envelhecimento é a bola da vez porque o mundo está envelhecendo. E aí, envelhecer não é ser frágil. É isso que eu tenho trabalhado muito na comunicação aqui no REAB. Sim, A sim. gente tem um desafio imenso diante da ressignificação do envelhecimento, sabe, Vilma? Aí, ou seja, claro que a gente tem um envelhecimento, Vilma, que a gente possa, com 60, 65, 75, 80, tá desenvolvendo as coisas que a gente quer, que a gente ama, que são significativas para a gente. É esse envelhecimento que a gente quer. Não importa se eu tenho a pressão alta, se eu tenho diabetes, se eu tenho isso ou se eu tenho aquilo. E que, na realidade, pessoal, é o seguinte. Uma vez a gente tendo conversas como essa que a gente está tendo agora, a gente começa a ter a seguinte noção, que
as escolhas que a gente faz a cada dia da nossa vida, elas determinam as fases mais na frente da vida da gente, É sabe, Vilma? verdade, é Né? verdade. Então, e se eu me cuido hoje, então, falar de envelhecimento, a Cris Guerra, eu não sei se tu chegou a ver isso, Vilma. Ela fez, parece que Fábio Pochá fez um vídeo da Ah, Porta dos Fundos. eu assisti a mensagem dela para ele. Muito Isso, legal. isso, a resposta dela para ele, que é até uma coisa que a gente tem conversado muito no REAB também, que é a questão do ageísmo, ou etarismo, ou idadismo, enfim, você pode dar várias denominações, a mesma questão, que é a gente precisa ressignificar o que é envelhecer. E nisso está, Vilma, isso que eu estou falando, que é a gente entender que envelhecer saudável não é envelhecer sem problema, sem É, desafios à saúde. além de que, Ana, eu me lembro, né? Bom, eu já sou idosa, né? Porque no nosso país, idoso é a partir dos 60, né? Eu acabei de fazer agora, recentemente, 61. Então, eu já sou uma pessoa idosa. Mas, sabe quando você se olha a si mesmo e você não dá conta que tem 61 anos? Porque eu tô com vontade de fazer as coisas, de produzir. E eu me lembro que, assim, quando eu era criança, adolescente, mas assim, eu acho que eu com 10, 11 anos, assim, a gente falava na minha casa, quando falava de pessoas velhas, a gente falava de gente com 30 e poucos anos. Eram velhos, né? Hoje em dia a gente conhece muita gente com 80 que está bem, literalmente bem, né? Eu me lembro, até hoje, assim, aqui em Recife foi muito falado, de ontem para hoje, acho que de ontem para hoje, o falecimento do Tarcísio, da Livraria Livro 7, né? Isso. E eu me lembro que naquela época, eu ia muito na Livro 7, Não, e não uma sei. vez eu cheguei lá e estava tendo uma palestra, e eu fiquei impressionada, eu era bem jovem nesse tempo, era estudante, e aí eu me lembro muito de quando eu cheguei lá e tinha uma senhora, eu não me lembro quem era a pessoa, mas ela tinha 80 anos e estava fazendo uma palestra. Eu fiquei tão impressionada com aquela mulher de 80 anos fazendo uma baita palestra ali, que eu disse, uau, se eu chegar aos 80, eu quero chegar desse jeito aí. Agora, você falou uma coisa muito importante, né? Tudo que a gente faz define o nosso amanhã, né? Exatamente. Mas enfim, bem legal esse esclarecimento, porque eu acho que quando se usa o termo envelhecimento saudável, a gente tende a ligar a não doença, né? A não doença. Então, Isso. por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho hipertensão eu acho que quase metade da minha vida eu tive hipertensão. Com 30, 30 e poucos eu já tinha hipertensão. Mas eu me cuido, eu faço meus exames, eu tomo meus remédios. Eu não me cuido tanto, né, em relação à alimentação. Né? Eu devia estar mais magrinha, estar fazendo mais exercício, mas vamos lá, Vamos lá, vamos lá, vamos vamos lá, lá. conversa, conversa. Mas é interessante isso, Vilma. E tem uma questão aí, que é aí onde a gente chega no ambiente, minha gente, porque a gente está falando aqui como se o envelhecimento saudável ele fosse muito uma coisa de dentro para fora. E sim, o envelhecimento saudável ele tem um impacto aí da questão genética, óbvio, né? Nós temos aí nossas cargas genéticas e que sim, elas podem se manifestar, blá blá blá, e que sim, as nossas escolhas elas vão refletir sobre a nossa saúde mais na frente. A saúde é questão fundamental, mas tão fundamental quanto a saúde é também o ambiente. É o ambiente físico, é o ambiente social, é o ambiente cultural, é o ambiente... Porque tem gente que não se cuida porque não pode se cuidar. Né? E aí é onde entram questões como as políticas públicas, que a gente não vai verticalizar nisso aqui, que não é o foco, né? Envelhecimento tem várias questões a serem discutidas e aprendidas, e aí por isso que Vilma está aqui hoje comigo para a gente pegar um recorte, que é um recorte até mais fácil da gente começar a compreender a importância do ambiente no envelhecimento, né? E aí a gente chega no ambiente construído, Vilma vai explicar para a gente o que é ambiente construído, tá? Para os de saúde que, enfim, que não dominam o termo, acham que imaginam o que é, mas não tem certeza. Ela vai explicar. E aí Vilma vai dizer para a gente o seguinte:
Na opinião dela, como é que esse ambiente construído pode contribuir para essa situação que a gente está falando do envelhecimento saudável? E aí, doutora Vilma, como é que o ambiente construído interfere no envelhecimento saudável? Vamos lá, vamos aproveitar e pedir para quem está aqui, se você sabe que tem alguém que pode estar interessado nesse tema, manda um aviãozinho aí convidando para essa nossa live, porque eu sei que tem gente querendo estudar isso. Quando eu divulguei hoje, uma pessoa já disse, eu tenho uma orientanda de TCC que está trabalhando com isso. Então, chama o pessoal para assistir aqui a gente, né? Então, quando a gente vai falar de ambiente, o meu foco principal é o ambiente construído, né? A minha formação original é arquitetura, se bem que eu já fiz tanta coisa de lá para cá que eu fiquei assim muito eclética, né? Atualmente eu estou estudando uma pós-graduação em neurociência. Então, Veja, então envelhecimento saudável. né? Botar os neurônios para funcionar. Então, quando a gente fala em ambiente, eu sou da ergonomia, né? A ergonomia, não sei se todos sabem, mas falando assim bem rapidamente o que é ergonomia, lá na origem a ergonomia era a ciência do trabalho. Então se preocupava com as questões de trabalho, de como desenvolver o trabalho, do conforto das pessoas no trabalho, da adequação, das situações de trabalho, né? Ao longo do tempo, e principalmente depois que a gente começou a inserir muito essa questão dos estudos da ergonomia no ambiente construído, na arquitetura, nos projetos de arquitetura, eu gosto muito de substituir a palavra trabalho por atividade. Então, a gente está preocupado com as pessoas no desenvolvimento de atividades. E atividades é tudo. Porque, por exemplo, se a gente pensar numa sala de aula, o estudante está trabalhando? Não. O professor, sim. O estudante não está trabalhando. Mas tanto o professor quanto o aluno estão desenvolvendo atividades. E eu tenho que me preocupar em quais são as condições das atividades de um e de outro. E aí, quando a gente pensa nas pessoas que envelhecem, nos ambientes das pessoas que envelhecem, algumas pessoas chegam aos 70 e até ultrapassam os 70 ainda em atividade laboral, frequentando um ambiente de trabalho, né? Eu me aposentei o ano passado, então já está completando um ano? Não, 2 anos. Eu me aposentei em 2019. Agora, em fevereiro, faz 2 anos que eu estou aposentada. Mas eu continuei trabalhando na pós-graduação, orientando doutorando, mestrando. Tive um contrato na Federal do Ceará até novembro passado. Vivi na Ponte Aérea Recife-Fortaleza. Enfim, então assim, eu ainda frequento o local de trabalho, eu tenho a minha sala na universidade ainda, mas muitas pessoas, quando chegam aos 50 e tanto, 60 e quê, as pessoas se aposentam. Então, o ambiente que ela convive, o ambiente, e quando eu falo ambiente, é um ambiente físico, né? Como a Ana falou, existem vários tipos de ambiente. E a gente está falando aqui do ambiente físico, do prédio, do local onde você vive ou convive. Então, quando a gente fala nesse ambiente, eu me preocupo em quais são as atividades que as pessoas, idosas, de idade ou não de idade, fazem dentro de um ambiente na sua casa, por exemplo. Recentemente, a gente tem tratado muito, eu até participei de uma live há pouco tempo, a gente tem tratado muito da questão do home office. Porque as pessoas, de repente, foram colocadas para trabalhar dentro de casa, sem planejamento, sem estrutura, sem um local adequado. Então, assim, a questão do ambiente não é somente em relação às pessoas idosas, é ambiente de convivência de uma maneira geral, onde todos convivem. E por que é que a gente se preocupa mais com as pessoas idosas? Eu tenho uma amiga que está idosa há mais tempo do que eu, e ela diz assim, o idoso às vezes é um deficiente múltiplo, porque ele começa a não enxergar bem, alguns a não ouvir bem, alguns a ter menos mobilidade nas pernas, e tudo isso faz com que o ambiente que eu vivo, a minha casa, por exemplo, o meu apartamento, o ambiente que eu convivo, precise ter características mais adequadas para que as pessoas idosas vivam bem. E aí, tem que fazer uma casa especial para pessoas idosas? E eu me preocupo muito nesse momento, já há muitos anos no nosso contexto, porque os apartamentos hoje em dia são muito pequenos. E os apartamentos tão pequenos, eles fazem com que a mobilidade de alguém que precise, de repente, usar um andador,
usar uma cadeira de roda eventualmente, fica muito complicado, né? E tem outras características do ambiente também. Por exemplo, os alcances, né? Então, às vezes se coloca armários de cozinha muito altos e aí fica muito complicado, porque a pessoa às vezes precisa subir num banquinho, que acaba se tornando um perigo para poder alcançar alguma coisa lá em cima. Então, aqui, quando a gente fala de ambiente, aqui nessa nossa conversa, a gente está falando do ambiente físico, do ambiente construído, do ambiente interno das nossas residências de uma maneira geral. Ótimo. Eu vou aproveitar, Vilma, aqui. Eu sei que podem ter alguns terapeutas ocupacionais, e se não tiver agora, eles vão estar assistindo depois, porque o Sim, termo atividade, ele é um termo muito comum na terapia ocupacional, né? É um termo sim. que tá enraizado aí, porque para os colegas que não são da área, né, a terapia ocupacional, na realidade, ela lida com as ocupações humanas. E nessa verticalização que a gente faz, né, na nossa intervenção e no nosso estudo de ocupação humana, a gente usa também o termo atividade, com uma conotação parecida, mas não igual com o que Vilma está falando agora, né? Só para deixar claro. Então, Vilma não é Tá. terapeuta ocupacional, Não. né? Ela não é. Nem é o objetivo de nenhum arquiteto ser terapeuta ocupacional, nem o contrário, né? Nem o contrário. Eu estou Sim. falando isso até porque os terapeutas ocupacionais podem encontrar tanto, Vilma. Quando eu entrei no mestrado de design, comecei a ter contato, né, com o vernáculo da área. Eu disse, uau, eles usam atividade, não sei o que lá, né? E aí, mas é parecido, mas não é igual, né? Mas são muito complementares. E é por isso que na época do mestrado, para mim foi de uma riqueza. A Nanda tá até comentando, ó, pensei que também fosse terapeuta ocupacional. Pois é, não é, né? O termo atividade, ele não é exclusivo do terapeuta ocupacional, mas ele tem um significado muito próprio dentro da terapia ocupacional, né? Como tem dentro da arquitetura e da ergonomia, como Na viu. ergonomia a gente usa muito, né? E a gente tem uma aplicação que é assim, muito importante na avaliação de ambientes, que é avaliar o espaço de atividades. Deixa eu dar um exemplo do espaço de atividade assim, muito característico dentro de uma residência. É, quando estava dando aula na arquitetura, eu fazia algumas enquetes assim, com meus alunos, e aí eu perguntava, quando você projeta uma cozinha, como é que você define o espaço que o fogão tem que ter? E aí a pessoa acha que o fogão é a projeção do fogão, 55 por 55. Mas o fogão pressupõe o próprio fogão, a pessoa que está à frente, cuidando das panelas ali, de fazer o alimento. E quando você está com o bolo no forno, você precisa ter o fogão, abrir a tampa e o seu espaço dobrada para ver se o bolo já ficou bom. Então, o espaço de atividades é o fogão, mas a pessoa realizando uma atividade. Então, assim, e às vezes é muito complicado, né? Porque na hora que você vai E planejar um quarto, você bota uma cama, outra cama, tá. E cadê o espaço para andar em volta da cama, para forrar a cama, para abrir o Vilma, guarda-roupa? foi Tudo isso. perfeito. Os terapeutas ocupacionais estão aqui, ó. Carinha com Ah, coração. Porque dá para coraçãozinho para perceber. nós. Coraçãozinho, viu? Muito coraçãozinho para Vilma, porque ó, a Fono agora falou, foi brilhante. É exatamente isso. Então, veja, não tem o termo não é próprio de um ou de outro. Veja que a análise que Vilma está fazendo em relação ao espaço, usando o termo atividade, é bem diferente de uma análise de atividade feita por um terapeuta ocupacional que visa o melhor desempenho possível na ocupação humana, né? Adorei, Vilma, arrasasse. Ah, Nada como entrevistar uma... Adorei, adorei. mas eu falo Olha, sobre isso o tempo inteiro. mas, Vilma, sabe o que é? Porque, olha, meu pai diz uma coisa, lá vou eu com filosofia, mas o povo do real sabe que eu sou assim. É, é, Meu pai diz uma coisa que é o seguinte, Ana, olha, guerras poderiam ter sido evitadas se as pessoas se comunicassem melhor. É isso aqui que a gente está fazendo agora, né? Tenha Ao certeza. invés de estar um dizendo, ó, pra aí, a outra usando atividade, ó, pra aí, a outra usando atividade. Não, né? A questão não é essa. Mas vamos, sou eu de novo, né, Vilma? Na nossa mega É, né? organização Porque aqui. assim, né? Para quem não sabe, né? A gente gosta de preparar, é assim, eu já fiz várias lives, né? Mas eu gosto sempre de preparar assim um roteiro, né?
Para a gente não ficar assim, olha, Organizada. né? E agora? O que é que a gente E fala? agora? Então, eu tenho meu roteiro aqui, certo? E aí é o seguinte, porque é o seguinte, veja só, quando eu conheci a doutora Vilma Sabida Vilaroco, ela Só estava tu, Ana. justamente ela estava justamente na construção aí, e no desenvolvimento de uma metodologia, né? Que meu marido lembra até hoje, né? Porque eu viajava lendo sobre isso, eu lendo sobre isso, era o tempo inteiro. E era uma metodologia própria para avaliação de ambiente construído. E aí, Sim. Vilma, a minha pergunta é: em todos esses anos de desenvolvimento e de pesquisa utilizando a MEAC, que é o nome da tal da metodologia, você percebeu algum despreparo dos ambientes em relação a questões básicas para a funcionalidade do idoso nos espaços que você pesquisou? Então, doutora Cátia, aí, sim. Vi, Kátia, eu mandei hoje uma mensagenzinha para ela, dizendo que a gente ia se encontrar aqui hoje. Beijo, Kátia. Há anos que a gente não se encontra. Veja, essa metodologia, né, naquela época que eu estava desenvolvendo, né, a MEAC, eu acho que ela nem tinha esse nome nessa época, eu acho que ela era AVEA, era Avaliação Ergonômica do Ambiente, mas a AVEA era muito feio, esse nome era muito esquisito, que a parte ele está chamando alguém de velho. Então, E aqui nós não somos ageístas, não somos ageístas, nem tá? um pouco, nem um pouco, nem posso. Então, Nem quero. foi um aluno depois, numa disciplina, que batizou, né, MEAC, Metodologia Ergonômica para o Ambiente Construído, e a gente usou muito a MEAC em ambientes de LPI, né, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Né? A Ana Catarina puxou o cordão, né, fez 2 avaliações, já usando a MEAC, e nós fechamos com 6 avaliações no Brasil, e Marie Monique fez uma em Portugal, na cidade de Vila do Conde. Então, nós tivemos avaliações em 2 instituições públicas da Prefeitura do Recife. Você fez em 2 instituições privadas, mas não Isso. particulares, mas Privadas. não eram instituições daquele tipo top, caríssima, não eram Não. mais simples e uma mais mediana. Isso. É, Depois foi feito numa instituição filantrópica, que ela era mantida tanto por parte do recurso dos que moravam lá, dos idosos que moravam lá, como pelo Rotary também, tinha outras instituições da Prefeitura de Jaboatão, colaborava com medicamentos, enfim. E a gente tinha muita dificuldade, sempre tivemos, né, dificuldade de entrar nas instituições, porque os proprietários achavam que a gente queria fazer alguma coisa para denunciar, para encontrar problema. E então a gente queria muito entrar numa de alto nível, dessas que cobrava na época R$ 5.000, R$ 6.000, para a pessoa viver lá. Porque o que é que a gente imaginava? A gente já tinha encontrado tanta incompatibilidade, não conformidade naquelas instituições que a gente estava avaliando até então a gente imaginou, numa top a gente não vai ter problemas, né? E todas elas a gente adotou a MEAC, né? E tem uma das etapas da MEAC, onde a gente obtém planta do local, onde faz as análises de fluxo, do layout, o arranjo físico. E a gente se preocupa ali também em ver naquele tipo de edificação que a gente está avaliando, e no nosso caso eram as ILPIs, se existiria alguma legislação específica. Então, nós trabalhamos muito com a norma de acessibilidade, a NBR 9050, e com a norma da Anvisa, que é a RDC 283, que trata das instituições coletivas para idosos. Né? E eu deixei aqui no meu computador aberto, aqui do meu lado, a última dissertação de uma orientanda, que foi a 6ª ILPI, que foi uma ILPI de alto nível. Então, já faz muitos anos que ela defendeu, eu acho que uns 5 a 6 anos que ela defendeu, e na época, para que o idoso morasse num quarto compartilhado, ele pagava R$ 3.000 por mês, e para ele ter o seu quarto sozinho, isso há 6 anos atrás, ele já pagava R$ 5.000. E aí é que nessa dissertação, eu estou com ela aqui, tem um quadro resumo, e esse quadro que eu estou olhando exatamente tem as 6 ILPIs, e os critérios principais da RDC da Anvisa, né? E eu olho para esse quadro e tem mais não do que atende. E isso a gente está falando basicamente de norma, tá? Porque se você apenas cumprir a norma, você está dentro
do que a norma pede. Você está legalizado, oficializado dentro daqueles critérios. Mas tem outras coisas que excedem isso, que são bem mais importantes do que a norma. Então, assim, eu olho para esse quadro e eu vejo, assim, muito não. Porque, por exemplo, circulação interna. As circulações deveriam ter acima de 1,50 m de largura, um corrimão dos dois lados, circulação abaixo de 1,50 m, corrimão de um lado só. As 6, tem não. As 6 não contemplavam este item da norma, né? Claro que eu não vou ficar falando dessa dissertação aqui o tempo inteiro, porque a gente não vai ter tempo para isso. É apenas, assim, um exemplo de que a gente avaliou instituição pública, privada, que cobra mais, que cobra menos, que cobra top, que está dentro de um bairro top, e não atende muitos critérios de uma norma específica da Agência de Vigilância Sanitária. Aí veja, Vilma, eu vou levantar um ponto que é o seguinte, ou seja, sua resposta para isso é não, né? Então existe um despreparo, de fato, existe um despreparo para a questão básica. E aí, veja, você foi perfeita na hora que você fala, gente, eu estou falando de uma norma, de uma regra que é para aquilo ali tá básico dentro da legislação, é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo no que diz respeito a você criar um ambiente, proporcionar um ambiente que aquele idoso se sinta em casa. Isso. Né? Isso. Que o idoso se sinta em casa. Aí veja só, tem dentro, sabe, Vilma, eu sei que a gente ainda vai falar disso, mas aí eu queria trazer isso para quem está escutando. Porque me chamou a atenção quando você disse agora que tem gente que está pensando, o TCC que vai fazer, o trabalho de mestrado que vai desenvolver, que pode estar escutando a gente. Enfim, Kátia está aí, é professora da universidade também. É o lugar do idoso dentro das questões relacionadas ao envelhecimento. Ainda é muito incipiente. E é muito incipiente, muito provavelmente por uma raiz que está dentro do estigma que todos nós, ou boa parte de nós temos, que é uma coisa muito arraigada. Talvez até. E veja, o que eu vou falar agora, eu não estou falando baseado, vou falar baseado no achismo, eu vou falar baseada em número, que é o ageísmo, ele é muito mais prevalente, por exemplo, na Europa, que é um país bem mais, né? Enfim, que tem. De muitos idosos. De muitos idosos que vivem na rua. Porque os nossos, quando a capacidade vai diminuindo, estão em casa, porque o ambiente de fora não permite, né? Mas que o ageísmo, o problema que a gente tem arraigado com o envelhecimento é muito grande, é tão grande que bate nisso que a gente está falando. Porque para que eu vou? Se eu não acredito no envelhecimento de forma pessoal, se eu vejo o envelhecimento como fim, né? Como pronto, é a última etapa da vida, daqui por diante eu não faço mais nada, para que eu vou criar uma política pública? Para que eu vou prestar atenção nisso? Para que dentro de uma instituição de longa permanência eu vou dar àquela pessoa um ambiente que ultrapasse a norma? A norma já, né, os seus trabalhos aí já mostraram por A mais B que... Mas enfim, isso é uma coisa muito séria. É muito séria. Então veja, é o impacto que provavelmente o preconceito da gente tem, o estereótipo negativo que a gente tem do envelhecimento, né, está em todos os lugares, até nesse. Ah, minha gente, é muita coisa. Eu me lembro de uma amiga, ela hoje em dia não mora mais em Florianópolis, ela é de Florianópolis, morava lá, e eu fiquei muito encantada quando eu a conheci, no meu conhecimento de um trabalho que ela fazia, ela é arquiteta, e em Florianópolis ainda tem muitas residências, casas. Mas certo. O que é que acontece? Às vezes as pessoas, os filhos vão casando e fica um casal de idosos, ou um viúvo, uma viúva, e aí resolve ir para um apartamento, né? Porque tem mais segurança, tem menos espaço. E o trabalho da Ângela era fantástico. Ela pegava a mobília daquelas pessoas, ela levava para o marceneiro, para ele ajustar o tamanho da mobília para o apartamento. Por quê? Porque você não perdia os seus marcos de referência do visual da sua casa. Era fantástico esse trabalho dela, eu achava lindíssimo esse trabalho que ela fazia. Porque isso é uma coisa muito importante, né? Às vezes, assim, você tem uma pessoa idosa em casa e você começa a... Primeiro,
ela começa a não participar das decisões sobre o ambiente da casa. E eu gravei uns vídeos aí que estão no meu Instagram, tá? Quem quiser ver, me segue, ó. Clica ali no envelhecimento, na setinha para baixo, que aparece eu ali, para seguir, porque tá lá, os meus vídeos estão lá, que falam, assim, não de idoso somente, mas eu estou falando lá Sim, de ambiente, de ergonomia, e a gente pode promover o bem-estar das pessoas quando a gente inclui elas, independente de ser no ambiente. As pessoas gostam e precisam se sentir incluídas, se sentir contempladas. Então, quando você é idoso, então você já fica naquela situação, não, eu não vou, às vezes morando na casa do filho, da filha, né? Ou até na sua própria casa, mas se em vez de fazer uma reforma, de comprar os móveis, não, para que você vai gastar dinheiro com isso? Ou então quando está na casa de outra pessoa que você não dá opinião nenhuma. Então você já se sente ali excluído de qualquer opinião que você dá. Então, quando você fica nessa idade mais idosa e você vai mudar de casa, aparece alguém que resolve organizar a casa para onde você vai para você. Então você, além de não opinar, de não ter condições de fazer do jeito que você queria, você perde todas as suas referências. E você que trabalha com terapia ocupacional, com reabilitação, você sabe perfeitamente o quanto perder as referências é ruim para os processos de memória, para as conexões cerebrais, de qualquer pessoa, do idoso então, né? E aí eu queria aproveitar isso e já emendar com uma pergunta que eu quero lhe fazer, porque eu sei que assim, recentemente você concluiu, ou está concluindo, acho que concluiu, um treinamento de envelhecimento saudável, né? Líder de envelhecimento saudável, acho que é isso, né? Pela OMS, né? Pela Organização Mundial de Saúde. E a gente conversando rapidamente, você me disse que teve um enfoque no ambiente lá no seu treinamento, né? Então, já que isso foi da OMS, como é que essas coisas foram tratadas, essas questões foram tratadas? Chega nesse nível da pessoa se sentir inteirada, se sentir participante? Vilma, foi uma das experiências, eu acho que mais ricas em significado que eu fiz até então. Muito desafiadora, né? Para mim, eu digo isso sem problema nenhum, além de um cenário de pandemia, né? Com a sobrecarga de tarefas pessoais, casa, menino, trabalho, enfim, pandemia, né? Pandemia, emoções pipocando. E ser uma coisa que o mundo inteiro participando, e você ter que lidar com outra língua. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, mas à medida que a coisa foi se desenvolvendo e que eu via a qualidade de significado de tudo aquilo que estava sendo feito, eu disse, não posso desistir. Peraí que tá bom demais. Não, peraí, eu vou tentar só mais um pouquinho. E assim eu ia indo, ia indo, ia indo, e terminei super bem e com conexões maravilhosas. Até então, tenho mantido contato com minha tutora, que é canadense, e Vilma, sim, sim, o ambiente, ele é ponto. E tanto que durante esse treinamento, chega uma hora que existe uma divisão. E apesar de ser da área de saúde, eu optei por ambiente, né? Ambiente é uma coisa, tá no meu coração, né? Tu sabe disso. É, E aí, sempre. escrita aqui. E aí eu escolhi, meu time escolheu o ambiente. É, E, obviamente, quando eles falam de ambiente lá, eles falam de ambiente, como a gente já conversou aqui, quem não pegou antes, aí eu vou repetir, ambiente de uma forma muito mais ampla. Ele fala de ambiente a partir do que ele chama de 5 chaves da funcionalidade. Porque aí entra até um outro tópico que eu queria falar. Quando a gente pensa em envelhecimento, a gente tem que ter uma ampliação desse conceito também, quando a gente acha que o idoso ele é sempre aquela pessoa que ele tem um problema de saúde, que ele vai ter uma limitação funcional. Não, não é assim. Né? É porque na nossa realidade, a geração de idosos, as pessoas estão envelhecendo pior, é outra história. Mas isso não quer dizer que é predestinado que todos os idosos vão ser pessoas disfuncionais, ou por problema de memória, ou por problema ósseo, ou por problema.
Isso não, né? Então, existe aí um espectro de capacidades dentro do envelhecimento, né? Vai ter idoso que vai dar banho em mim, que é atleta, por exemplo. Claro que eu estou usando aqui no extremo, né? Sim. Mas, enfim, é importante que a gente esticar aí esse conceito, sabe, de envelhecimento, porque isso ajuda até no que a gente estava conversando antes, que é a questão do estereótipo, ou pra lá, né? Não é porque ele é idoso, e vou entrevistar um idoso hoje, e pronto, já sei que vou levar mais tempo, ó, porque ele vai demorar mais para entender a pergunta e para responder. É Opa o lá. caso, né? Hoje, né? É o caso, né? Pois é, vê, Eu se sou brincar, idosa. né? Eu Se sou brincar, a idosa. orientadora passa na minha frente 10 vezes. Então, Eu sou a gente idosa. Pois é, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E eu digo, às vezes isso Claro. está muito arraigado, está muito arraigado. E aí, enfim, quando eles falam de ambiente lá, assim, então o que define muito, eu quero aí chegar na funcionalidade, o que define muito as questões discutidas em relação ao ambiente nesse treinamento da OMS são as questões chaves de funcionalidade. Né? Então, existe a mobilidade, que ela é bem óbvia, né? A capacidade do ir e vir. Uma outra questão relacionada à Beijo, funcionalidade Marluce. Ela passou Olha, para deixar um beijo. Marluce. Ô, Marluce, beijo, até eu. Ainda bem. E aí tem a questão da construção e da continuidade dos relacionamentos. Vou abrir um parêntese agora, veja que coisa. Eu estou tendo uma experiência super rica, porque o REAB, ele tem meio que uma filial, isso ainda está começando e tal, na Espanha. Então, é conteúdos na língua Uau, muito bom. espanhola. É, Uau. é. E aí, uma pessoa que acredita muito no REAB, enfim, isso é outra história que a gente pode contar depois. Mas lá o foco do REAB é especificamente o envelhecimento. É uma coisa bem, Sim. sabe? A gente fez um recorte bem para lá. E falar de envelhecimento na Europa é diferente de falar de envelhecimento aqui. Oh, completamente. Só que veja que coisa interessante. Quando eu falo aqui nesse tópico da funcionalidade em relação ao ambiente, porque o ambiente ele tem que permitir, é isso que eu estou querendo dizer, o ambiente tem que permitir a construção e a manutenção dos relacionamentos. É que é uma queixa muito comum, e pelo jeito é no mundo inteiro, eu vou usar a experiência da colega na Espanha para falar disso, a solidão. A solidão. Isso é A verdade. solidão, solidão e envelhecimento. Parece que andam de mãos dadas. Porque É alguma verdade. coisa acontece nesse meio de caminho, que aí nossos colegas psicólogos que verticalizam nisso. Mas veja, isso é ambiente também, é o ambiente social. Então, bem, eu não vou Isso. sair aqui agora discorrendo cada um dos tópicos, que são 5, A né? gente nem tem tempo, né? Porque nós só temos quase que 15 minutos agora, quase isso. Pronto. Pronto. Vixe, Maria Vilma. Depois vai ter que ser outra live, outra. Olha, tem que fazer um Eu não doutorado. sei se a gente vai Agora complicou. conseguir, eu não sei Agora se a gente vai complicou. conseguir passar de 1 hora nessa live, né? Mas Porque às enfim. vezes encerra com 1 hora. É. Mas aí, veja, para resumir a história do ambiente em relação especificamente ao ambiente físico, que é o que a gente está conversando aqui, eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção e que eu posso trazer aqui no destaque é o envelhecer em casa. É o que eles chamam de aging in place, né? É o envelhecer no seu ambiente, que Sim, seria que é o ideal, é o que eu acho que todos nós queremos. Porque ao longo da vida, minha gente, a gente quer um significado, né? A gente quer estar onde faz sentido pra gente. claro. Né? Bem, então, quem está pensando aí nessa questão de se verticalizar sobre ambiente e envelhecimento, pensando no ambiente físico, eu acho que eu daria destaque a isso que está precisando ser cada vez mais visto. E existem ferramentas hoje das mais diversas. E aí eu estou falando sim de tecnologia e não necessariamente de tecnologias de ponta, mas que podem sim ir sendo inseridas na vida dessa pessoa que está envelhecendo para permitir que essa pessoa envelheça em casa, né?
Sim. Muita coisa, né, Vilma? É um mar de E coisa. aí, assim, falando em casa, Hum, eu queria chamar a atenção, porque assim, o estigma do envelhecimento é tão forte, é tão arraigado, que alguns elementos que dão proteção à pessoa mais velha, os idosos têm receio de colocar em casa. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema é, em ter uma barra no box do meu banheiro, ou duas barras. Eu não tenho nenhum problema, eu já me hospedei em hotéis que casualmente me colocaram lá no quarto que era acessível e o banheiro tinha barras, né, no boxe ao lado da bacia sanitária. Então tem pessoas que já têm um pouco mais de idade, ou que são idosas mesmo, e aí assim, não, eu não quero botar uma barra aqui porque isso vai caracterizar que eu tô velho. Gente, mas é uma segurança aquilo ali. Quantas pessoas idosas têm problema sério porque levam a queda durante o banho? Que custa você implantar uma barra no seu banheiro? Porque ela vai evitar de você cair, né? Põe até umas barras bonitas hoje em dia de inox. Ah, quem quiser que ache ruim, quem quiser que é. ache ruim, porque veja, se você escorrega, agora mesmo eu tenho uma amiga que tem um tanto mais de idade do que eu, ela está com duas costelas fraturadas, que ela levou uma queda tomando banho. Se tivesse uma barra nesse banheiro, será que não dava para ter segurado e não ter caído? Para que é que serve barra e corrimão? Então, até por isso existe na norma da acessibilidade, né, na 9050, como é que o corrimão deve ser. Então, assim, por que não no corredor da sua casa, a partir de um determinado momento, você ter um corrimão? Você escorrega, tem que se segurar, porque o problema é você não ter onde se segurar. Então, eu quero dizer para as pessoas que estão aqui, olha, tem a Ana, que está aqui, é uma pessoa amiga, está falando que a mãe dela faleceu devido a uma decorrente, iniciou com a queda. Né? E acontece muito, né? Muitas pessoas idosas levam quedas muito sérias. Um outro comentário aqui, muitos idosos que não aceitam prioridade na fila do caixa. Ah, eu vou direto para a fila. Ah, eu chego no Mas supermercado, quando veja, eu olho, a Vilma, fila de prioridade está menor, é para lá que eu vou. era eu grávida, Eu tenho eu grávida. direito, eu tenho direito. Então, Mas assim, a gente que está aqui e outras pessoas que vão assistir posteriormente essa live, eu acho que a gente precisa exercer um poder sobre o mercado imobiliário. Outro dia, quer dizer, há alguns anos, eu estava num seminário e a gente estava, era um seminário sobre construção, sobre edificações, e havia uma pessoa lá que representava as empresas de mercado imobiliário, da ADM, e aí eu levantei minha mãozinha para fazer uma pergunta, né? Como é que tem reagido o público aos apartamentos diminutos que tem hoje em dia? São muito pequenos, muito pequenos. Não, as pessoas acham ótimo. Como? Você tem certeza do que você está dizendo? As pessoas não acham ótimo, tem certeza, porque assim, o prédio tem salão de festa, salão de ginástica, tem espaço gourmet, pista de Cooper, piscina, tem tudo. Mas o teu lugar, a tua casa é desse tamanho. E aí eu pergunto a quem está aqui, você já olhou no seu apartamento, se você envelhecer nele, e precisar em algum momento, ela não precisa nem envelhecer, né? não, Porque o ano passado eu fui para a praia e dei uma torçãozinha assim no pé, saí de Itamaracá direto para a clínica ortopédica e fiquei 15 dias com o pé no gesso. Não fraturou cirurgia, nada, mas deu uma torção ali que precisou. A minha sorte é que eu tenho essas cadeiras, são tipo cadeira de escritório com rodinha, e elas são estreitas, né? Então eu fiquei assim, 48 horas sem poder botar o pé no chão de jeito nenhum, até enrijecer o gesso, e eu fiquei andando nessa cadeirinha, para lá e para cá, para lá e para cá, e ela não é muito larga. Mas se fosse uma cadeira de rodas, eu teria dificuldade em passar em alguns espaços aqui no meu apartamento. E ele não é tão miudinho assim, meu apartamento, né? É um apartamento de 80 e tantos metros, hoje em dia somos duas pessoas aqui somente. Mas num apartamento de 40 e poucos metros, 50 metros, se você envelhecer, se precisar usar um andador, se precisar de uma cadeira de rodas, como é que você anda nesse apartamento? Você já olhou seu apartamento, tem alguma condição de se quer fazer uma reforma para que no banheiro dê para entrar uma cadeira de rodas? No meu aqui não dá, eu tenho que fazer realmente uma reforma. Né? Então, concordo, nem os arquitetos estão preparados para projetar essas casas. Os apartamentos, eu tenho até que defender a minha categoria de arquitetos. Porque os apartamentos,
Na realidade, quando você vai projetar um apartamento, o seu cliente não é o comprador final. Na hora do projeto, o seu cliente é o dono da construtora, é o incorporador. E é ele que vai dizer que eu quero tantos metros quadrados para conseguir botar mais apartamento dentro do terreno e ter um lucro maior. Mas, assim, o comprador, o consumidor, tem como pressionar, sabe? Chega lá na imobiliária, no corretor, esse apartamento tem acessibilidade? Cadê a planta que me mostra a acessibilidade daqui? Cadê a planta que me mostra a cadeira de roda fazendo movimentação? Cadê essa planta? Porque Isso, eles não têm. Eles não isso. têm. E, assim, Mas, e outras coisas também, tipo assim, a altura de armário, a altura de balcão. Você precisa evitar estar subindo, né? Subindo em banquinha, subindo em escadinha. Por quê? Queda. Né? Mas, enfim, falando. não, o que eu ia dizer, sabe, Vilma, é que várias coisas que tu foi falando aí me remete sempre ao mesmo ponto. Eu sempre chego na mesma raiz do problema, que é, se preocupe não, tô aqui, não me machuquei. Não, rapaz, foi porque o negócio caiu aqui. É que eu tô com um Tô tripé, brincando. sabe? Eu tô com um tripé péssimo. E aí, eu preciso comprar um tripé decente, porque eu tenho feito algumas lives, né? E eu preciso comprar um tripé decente. Aí o negócio aqui está bem improvisado, viu? Pode ir Não falando que eu se vou só pegar um preocupe. negócio aqui embaixo, rapidinho. Certo, certo. Não, mas veja, porque na verdade eu tô falando para mais gente também. Que é o Sim, claro. seguinte, que eu sempre chego na mesma raiz, que é a história, Vilma e pessoas que estão nos escutando agora e no futuro, que é o problema do ageísmo. É um problema que a gente tem com preconceito de ser idoso. Agora veja, eu estou dizendo assim, não estou dizendo que é uma coisa fácil de ser dissolvida, não. E que não é só esse meu discurso, mas é esse meu discurso também. E outras coisas que vão gerar reflexão, porque existem N teorias, né? Para o mundo ser ageísta. O mundo é ageísta e o mundo está precisando deixar de ser ageísta. Porque o mundo está envelhecendo. Né? Então a gente chegou num E ponto que ou a que gente bom que muda, esteja, né? Que bom que esteja. claro. Então, se isso é um ganho, que seja uma coisa boa para todo mundo. Então, veja, na hora que eu tenho dificuldade de, por uma questão de saúde, usar uma bengala, usar um aparelho auditivo, tu deu outro exemplo. Ah, a barra do banheiro. A barra do banheiro. Dentro É da minha fantástica. própria família. Não, existe uma resistência imensa a esse preconceito com o próprio envelhecimento. Porque, veja, não é só as outras pessoas que têm outras idades que são preconceituosas com o idoso, não. O próprio idoso é preconceituoso com ele Sim, mesmo, é, não é? é. Com o estar idoso. Tipo, minha sogra ama de paixão, Dona Neuza não vai estar assistindo aqui porque tem uma maior resistência à tecnologia, embora a pandemia fez isso acontecer um parto a fórceps, mas que ela não usa para esse tipo de finalidade. Mas bem, uma questão auditiva que a gente já conversou várias e várias vezes, e aí eu já mostrei a Dona Neuza aparelhos. Crianças usam, Dona Neuza, quando não escutam bem, né? Uma fofa, ri, né? Do que a gente tá falando. Pois eu sei, Ana, mas eu vou me sentir uma velha. Eu digo, mas Dona Neuza, veja só, quantos anos a senhora tem mesmo? Né? Agora, o que é que significa a senhora ter essa idade e usar um aparelho? O que significa ele ter 4 anos e usar um aparelho? Vamos conversar sobre isso. Porque você tem que acolher o sentimento do outro também, né? A mesma história com a barra do banheiro lá. É a mesma história, Vilma. Agora, assim, existem muitas questões relacionadas ao ageísmo. Veja, a gente vive num mundo onde as pessoas são incentivadas a comprar cremes para as rugas sumirem. Qual é o problema de ter ruga? Não, veja, ok, é estética, é ok, é clarear a pele. Mas o que eu estou dizendo é que a gente cresce num ambiente. Vou contar aqui, eu sei que a gente não tem muito tempo, não vai dar o resto das perguntas, mas que me marcou muito dentro da minha Ana, própria. tem que prestar atenção para se a live cair aí por causa do tempo, para salvar ela, Ai, tá? certo, deixa comigo, deixa comigo. Mas que aconteceu dentro da minha própria casa, com a minha filha de 5 anos. 5 anos. Que meu marido começou a aparecer uns pelos brancos na barba, ele é bem barbudo. E aí ela olhou para ele, prestou atenção e ela disse: Pai,
você tá ficando com cabelos brancos na barba. Aí ele fez, Olga, veja, na barba, no cabelo. Aí ela disse, mãe, você tá ficando velho. E eu disse, calma, Olga. Todo dia a gente tá ficando velho, Olga. Tu Meu nasceu e tu Deus. já começou a ficar velha. Aí ela, é mesmo? Ai, mamãe, papai vai morrer. Vê que negócio tenso. Ela associa. E veja, essa é uma das teorias do ageísmo. É uma das teorias, não é a única. Né? Existe um porquê das pessoas culturalmente serem assim, mas a gente tem que começar a ressignificar isso. É essa a grande questão, né? Então você veja, eu digo, opa lá, e aí eu fui conversar com ela sobre o que era envelhecimento, sobre o que é que significava, sobre, veja, dei o exemplo da minha própria mãe. Minha mãe morreu, ela não era idosa. Eu Então, a lembro. finitude, lembra? A finitude, ela não tem uma relação com você Não. passar dos 60, né? Ou seja lá o que for. Agora, sabe o que eu queria? Que eu sei que a gente não tem muito tempo. Eu queria terminar com um negócio muito massa. Uma fala que você, que sua, ó, Joyce, aqui, 4 minutos. Lá vem Joyce. Oh, Mas olha, se cair, a gente volta pelo menos para a Vilma se despedir. Veja, eu queria, Vilma, que tu falasse da relação entre o ambiente físico e a felicidade no envelhecimento. Lembrando que Joyce acabou de falar que a gente só tem 4 minutos. E que eu amo pois então, você. bem rapidinho. Hum. Veja só, a questão da felicidade no ambiente, eu comecei a falar isso um dia desses, não é só em relação a pessoas idosas, não. É em relação a pessoas. Porque, veja, tá todo mundo falando em felicidade. Então, palestra sobre felicidade, todo mundo buscando a felicidade. O que é que traz felicidade? É um conjunto de elementos que traz felicidade e eu comecei a pensar, por que não o ambiente como promotor de felicidade? Porque na hora que eu estou num ambiente que eu me sinto bem, que eu olho para ele, que eu vejo que tem um pouquinho de mim ali, que eu contribuí de alguma maneira, que eu botei minha marca, aqui é o meu lugar, aqui é o meu espaço. Ah, você não está gostando não? Problema seu, mas eu gosto, o ambiente é meu. É aquela parede ali, eu queria que ela fosse laranja. Vamos pintar minha parede de laranja. Outro dia fui na casa de uma pessoa conhecida e tinha uma parede roxa na sala. Era meio chocante, mas é a casa dela. Então, assim, o ambiente precisa fazer com que a gente traga à mente boas lembranças, sensações gostosas. Então, assim, se eu preciso trazer a natureza para dentro, será que dá para ter uma janela mais aberta? Em prédio é mais complicado fazer isso, mas numa casa. Então, assim, a gente tem, hoje em dia, os estudos da biofilia, que traz a natureza para dentro do ambiente. Não é só botar uma planta aqui dentro. São outras questões que estão envolvidas que não dá tempo da gente tratar de biofilia agora. Mas isso tem tudo a ver também com a questão da neurociência, porque já está cientificamente provado que a gente interfere no ambiente, mas o ambiente interfere em nós. O ambiente traz reações para o nosso cérebro que podem ser reações boas, podem ser reações agradáveis. E na hora que este ambiente me traz bem-estar, ele está também me trazendo felicidade. Por que não o ambiente como promotor de felicidade? E quando a pessoa é idosa, igualmente, né? Ela não pode se sentir um peso extra. Ela não pode se sentir um elemento estranho. Não, eu estou nessa casa aqui, mas aqui não tem nada meu. Nem o quarto onde eu fico, eu pude trazer meus elementos, botar alguma coisa que eu gostasse aqui. Né? E a gente trata muito disso em relação a ambientes corporativos, né? Onde tem muitas pessoas diferentes ali. Mas, assim, o quanto o ambiente ele pode fazer bem a você, fazer que você se sinta bem, é você estar incluído, é você ter coisas que lhe trazem boas lembranças naquele ambiente. É nessa medida que eu acho que o ambiente é um promotor de felicidade também. Então, ele precisa estar ajustado fisicamente, mas ajustado perceptualmente também. Eu percebo ele legal para mim. Ai, adoro. Minha gente, eu só tenho a agradecer, Vilma, foi um presente, de verdade. Eu que digo, foi uma maravilha. Vai ficar gravado aqui no Reab e espero que a gente consiga conversar outras e outras vezes sobre esse tema que é tão importante para o mundo atualmente, viu? Feliz que tem várias pessoas aí elogiando. Que bom, que contribua e que faça a gente de fato refletir.
Que viu? bom. Eu vou, Um eu vou, beijo. eu vou, você vai deixar a salva, eu vou baixar essa live depois e vou postar lá no meu canal do YouTube, Vilma Vilaroco, com dois L's. Eu tenho postado as lives lá no canal do YouTube, eu vou colocar ela lá depois também. Ana, brigadão por esse momento legal. Muito obrigada a todos que estiveram aqui nos assistindo. E quiser fazer contato, manda um direct lá que eu respondo. Ela é virada, minha gente. Beijo, boa Beijo, noite. beijo, tchau. Tchau.